Olá pessoal, estamos aqui hoje para uma aula sobre o movimento uniforme variado. Então, a continuação do assunto de cinemática, né? E que nessa aula de hoje a gente vai conhecer as equações de um movimento uniforme, né? Nós usamos três, a da velocidade, da posição e a de Torricelli, e vamos fazer alguns exemplos, né? Então, espero que vocês acompanhem aí a aula e que consigam tirar suas dúvidas e depois tentem resolver os exercícios, né? O principal objetivo dessa aula é para dar uma base para você resolver os exercícios, que só com exercícios mesmo para você conseguir entender bem os assuntos de física. Então vamos lá para a nossa aula. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre o movimento uniforme variado. Então aqui eu peguei um exemplo de um carro de Fórmula 1, não é? Que ele ao tempo todo ele está acelerando e desacelerando. E a principal característica do movimento uniforme variado é que, como o próprio nome já está dizendo, né, ele vai variar. Mas vai variar o quê? Vai variar a velocidade. Então, se a velocidade varia, significa o quê? Que ele tem aceleração. Então, para entender o movimento uniforme variado, a gente vai começar com o conceito de aceleração. Aceleração nada mais é que a variação da velocidade em uma relação de em um tempo. Não é? Então, vocês estão vendo aí na figura que o carro ele tem uma velocidade inicial e ele vai até uma velocidade final, e para isso ele leva um certo tempo. Né? Então, a fórmula aqui de aceleração é essa aqui, ó, que vocês estão vendo. A, né, é igual a ΔV sobre ΔT. Lembrando que esse ΔV, ele é o quê? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Nas questões você vai poder optar se vai querer calcular o ΔV usando isso aqui, né? Ou você pode fazer de cabeça, né? Por exemplo, se um carro parte de 20 quilômetros por hora até 40 quilômetros por hora, a velocidade dele aumentou de 20 para 40, então o ΔV é 20. Agora você tem que tá atento ao sinal, porque se ele foi de 40 a 20, a variação, o ΔV, ia ser 20 menos 40, vai dar menos 20. Então é só você prestar atenção nesse detalhe na hora de resolver as questões. Então aí temos um exemplo. Ó. Um avião parte do repouso e decola 20 segundos mais tarde com a velocidade de 360 km por hora. Então vamos para esse exemplo aqui. Ó. Um avião parte do repouso e decola 20 segundos mais tarde com a velocidade de 360 km por hora. Qual foi a aceleração média durante a decolagem? Então, quando ele decolou, ele estava com 360 km por hora. Isso significa o quê? Que ele acelerou do zero até o 360 em 20 segundos. Aí você já vê que tem um problema aí, que tá aqui, essa velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Então você vai ter que fazer o quê? Ele manda utilizar de dados do SI, então, relembrando a aula que a gente teve sobre o Sistema Internacional de Unidades, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Divide o 360 por 3,6. Então a velocidade final dele aqui vai ser 360 dividido por 3,6. Então ele vai ter uma velocidade final de 100 metros por segundo. Então essa aceleração, essa variação de velocidade que eu preciso na fórmula, ó, lembrando na fórmula que a gente acabou de falar que a aceleração é ΔV sobre ΔT, essa aceleração aqui, esse ΔV, eu posso calcular ele de cabeça, porque ele parte do zero, o V inicial é zero, e o V final é 100. V inicial é zero e o V final é 100. Se você quiser, você pode calcular o ΔV aqui separado, aí fazer 100 menos zero. Logo, meu ΔV é igual a 100 metros por segundo. Ou você poderia ter feito de cabeça, de 0 a 100 ele variou 100.
O ruim de fazer de cabeça é só que você tem que estar atento se a variação foi positiva ou negativa, como eu já falei. Se ele fosse de 100 a 0, a variação ia ser negativa e você ia ter que colocar o sinal na hora de calcular a aceleração. Então, nossa aceleração aqui vai ser 100 dividido por 20, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, só isso. Isso significa o quê? Dizer que esse avião aí está com essa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo ele aumenta 5 metros por segundo de velocidade. Então, no primeiro segundo ele estava com 0, ou no primeiro segundo ele estava com 5, no segundo segundo ele estava com 10, no terceiro segundo ele estava com 15, até passar os 20 segundos e ele está com 100, que é isso que a gente demonstrou, que mostrou na questão. Então, continuando aí, o movimento uniforme variado, como eu falei para vocês, ele acontece de maneira que a velocidade muda. Então aqui eu coloquei uma figura, né, de um carro, ó, que no primeiro segundo ele está com a velocidade de 20, no segundo segundo ele está com 30 e no terceiro segundo ele está com 40. Então isso mostra o quê? Que a cada segundo ele está aumentando de velocidade. E como consequência disso, você tem uma aceleração. E aí você tem um movimento uniforme variado. Aí nós vamos ter três equações do movimento uniforme variado. A primeira equação que nós vamos falar é a equação da velocidade. Essa aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Onde V0 é a velocidade inicial, V é a velocidade para qualquer instante de tempo, A é a aceleração e T é o tempo. Então, o que é que essa equação me diz? Essa equação me diz que à medida que o tempo vai passando, ó, a velocidade ela pode aumentar ou diminuir. Então, aqui eu mostrei um gráfico, né? Ó, esse gráfico aqui, ó, o gráfico do movimento, ou, desculpa, o gráfico da equação da velocidade vai ser uma reta. Por quê? Porque é uma função do primeiro grau. Então ele parte aqui de uma velocidade inicial, vai até uma velocidade final para um determinado tempo. Esse gráfico ele pode ser crescente ou decrescente, aí vai depender da questão. A gente vai fazer uns exemplozinhos mais na frente. A segunda equação do movimento uniforme é a equação da posição, que é essa aqui, ó. S é igual a S0 mais, deixa eu dar um zoom aqui, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, onde S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Então o que é que essa equação me diz? Ela me diz que à medida que o tempo vai passando, né, se ele vai mudando de velocidade, ele também vai mudando a sua posição, o móvel, né? Ele vai mudando a posição em função do tempo. Então, o gráfico, por se tratar de uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Que essa parábola ela pode ser voltada para cima, se o valor da aceleração for positiva, ou voltado para baixo, se a aceleração for negativa. Aí, uma das aplicações dessa fórmula aqui vai ter problemas que vai pedir, por exemplo, o deslocamento. A gente pode escrever essa fórmula como sendo assim também, ó. Vocês vão encontrar ΔS é V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, quando ele pedir o deslocamento, ou seja, ele não der a posição inicial e quer saber o quanto ele se deslocou, você pode usar, em vez de S igual a S0, você usa o ΔS, porque já é o espaço percorrido por ele, né? Quando quer espaço percorrido, não importa se ele parte de 10 até o 20, vai ser um ΔS 10, ou se ele vai do 20 até o 30. Então, aqui é de maneira geral também, a gente vai poder usar essa fórmula aqui.
Essa última equação do movimento uniforme variado é a equação de Torricelli, né? Ela é a equação que a gente usa geralmente quando não tem tempo. Então, se o problema não deu tempo, a gente usa Torricelli, né? Então, essa fórmula aqui, ó, v quadrado igual a v zero quadrado mais 2a delta s, né? O que cada letra é eu já falei anteriormente. V velocidade, V0 velocidade inicial, a aceleração e delta S é o espaço percorrido, né? Então, resumindo, ó, nós temos essas três equações de um movimento uniforme variado. A primeira equação é a da posição, S igual a S0 mais V0 t mais um meio de AT ao quadrado. O pessoal chama essa equação muito de sorvetão, né? Que tem a equação de sorvete, do movimento uniforme, e a do movimento uniforme variado é a do sorvetão. E temos a da velocidade, que é essa aqui, e temos a equação de Torricelli. Aqui eu estou usando o D em vez do delta S, tanto faz. Vai ter livros que vai ter o D, outros livros que vai ter delta S. A letra C pede o gráfico da aceleração. Então aqui eu vou fazer o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração ela é sempre constante. Então o gráfico da aceleração em função do tempo vai ser uma coisa desse tipo. Aceleração em metros por segundo ao quadrado e tempo em segundos. Isso aqui vai ser uma reta. Uma reta. E esse valor aqui, que tem no gráfico, é de 8. Né? Porque a aceleração é 8, é uma aceleração constante e vai ser sempre esse valor. O gráfico vai terminar e vai continuar assim. A letra D. O deslocamento após 5 segundos. Então, para calcular o deslocamento, a gente vai usar aquela fórmula da posição que eu já passei para vocês, só que a gente vai usar como sendo ΔS igual a V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Aí aqui é só substituir os valores que a gente já tem. ΔS vai ser igual, o V0 é 10, o tempo aqui é de 5 segundos, né? Que a gente viu que estava no gráfico. Nesse outro gráfico aqui não saiu, mas no primeiro gráfico tem lá 5. Mais a aceleração, que é 8, vezes 5 ao quadrado sobre 2. Aí aqui é só conta matemática, né? 10 vezes 5 é 50. Mais aqui lembrando que você primeiro tem que fazer a potência, mas aqui esse 8 eu posso dividir por 2, ó, dá 4 vezes 25. Vindo para cá, né, eu vou ter que ΔS vai ser 50 mais 100. Logo, meu ΔS vai ser igual a 150 metros. Então, isso significa o quê? Que o nosso móvel aqui, ele se deslocou 150 metros, né? Então, vamos para a letra E. A equação horária e o esboço do gráfico, supondo que o móvel tenha partido da posição de 15 metros. Então, o que ele quer aqui é a função da posição, aquela lá conhecida como sorvetão, né? Então, nós vamos escrever ela como sendo S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, vamos substituir aqui, ó. O S0 aí ele manda você começar do 15. Aí mais o V0 que a gente já calculou anteriormente, que deu, que tem no gráfico, né, que é 10 t mais o A, que é 8 t ao quadrado sobre 2. Aí a gente pega esse 8 divide por 2, né?
mais 4t quadrado. Então é só isso que ele quer. Ele quer a função horária. Aqui é a função de como o gráfico ele vai se comportar. Então ele quer que você esboce o gráfico. Então vou montar aqui o gráfico da posição S em função do tempo, que é só um esboço, viu, gente? Não é um gráfico perfeito, só para você entender como vai funcionar. E vai ser uma parábola, né? Porque aqui é uma função do segundo grau, voltada para cima, ó, já que esse valor aqui que está acompanhado com o valor quadrado, ele é positivo. E vai começar de onde? Do 15. Lembrando que quando eu estou tratando de função horária em relação ao tempo, o gráfico ele não existe desse lado. Ele só existe desse outro lado aqui. Por quê? Porque só existe tempo positivo. E o nosso movimento ele começa aqui no 15, né? E vai ser uma parábola para cima. Beleza?